Olá vocês, queria ter feito este vídeo ontem à noite, só que a demissão do Luxemburgo mudou um pouco meus planos, então estou aqui agora para falar de Fortaleza e São Paulo, muito mais sobre o Rogério Ceni em si, não é para ser um pós-jogo, até porque eu quero falar sobre a situação do Fortaleza e essa ascensão em cenário nacional. Mas antes, como vocês já sabem, este vídeo está sendo patrocinado pelo OneFootball. Se você não baixou ainda o aplicativo, baixa aqui direto na descrição, que tem sempre matérias muito legais, tudo em tempo real. Aquilo tudo que quem já me acompanha aqui faz tempo sabe bem, certo? Sobre o jogo especificamente, é sempre muito divertido pra gente que gosta do futebol ofensivo assistir partidas como a de ontem. Só que imagino que os São Paulinos talvez não estejam muito felizes, né? Porque, enfim, traz uma responsabilidade grande aí para o segundo jogo. A primeira coisa é que, se a gente for pensar no que seria dito há um tempo atrás, né, quando pega um confronto como Fortaleza e São Paulo, um 3-3, acho que muita gente que não acompanha o Fortaleza de perto talvez dissesse, poxa, foi um dia típico, São Paulo vai no jogo da volta destruir o Fortaleza, é favorito, a classificação pode estar encaminhada, e não é o caso, né? Acho que ficou muito óbvio ontem, diante do jogo, o quão preparado é o time do Rogério Ceni. Ele sempre tem alternativas táticas para enfrentar os seus adversários, entende muito de bola. Creio que em 2021 ele possa ser um dos técnicos mais disputados em cenário nacional, mas sempre com a opção de permanecer no Fortaleza e ter esse trabalho cada vez mais crescendo e a longo prazo. Mas é um jogo que você consegue notar os detalhes de um time bem treinado e como isso vem de fora para dentro, né? Que é uma coisa que eu sempre digo sobre a responsabilidade do treinador. Quando muita gente tenta culpar simplesmente o jogador que não tá rendendo em um clube e rendia em outro, mas como vai do olhar do técnico de perceber o que aquela característica pode render dentro do seu esquema tático. Eu brinco com um amigo meu que o Rogério Ceni é como meio Midas, assim, né? Tudo que ele toca vira ouro. Gustavo não fazia gol, desembestou a fazer gol depois que o Rogério Ceni colocou ele para jogar. Mas tem outros vários exemplos. Um deles é o Juninho, que hoje tem um papel importantíssimo dentro do elenco do Fortaleza, dentro de campo. E ele era chamado de Juninho Sedex no Ceará, porque apesar dele ter algumas características importantes ali, ser bom na bola parada, ser bom no passe, ele entregava muitas bolas. Tanto que o contrato foi rescindido e foi aí que o Rogério Ceni pegou. A partir do momento que o Rogério Ceni pegou o Juninho, ele começou a jogar demais, é uma das peças mais importantes do elenco. Tem outros casos também, o Wellington Paulista, o Paulão, que hoje, ao que me parece, aqui de longe, é um dos zagueiros mais importantes do cenário nordestino. E as escolhas que são bem assertivas de mercado. Porque para falar do Fortaleza tem que voltar nessa questão do que eles têm feito como clube mesmo. O Marcelo Paz tem uma gestão super limpa, super clara para a torcida e teve essa parceria com o Ceni, então eles foram reconstruindo o clube no sentido de estrutura mesmo, com várias reformas para tornar a equipe ainda mais competitiva. Mas mais até do que esse salto estrutural, é importante entender que ele deu condições para o Rogério Ceni trabalhar. É uma parceria que trouxe uma estabilidade duradoura para o Fortaleza desde janeiro de 2018, com alguns percalços, óbvio, como qualquer trabalho, mas muitos êxitos. Até teve a saída do Rogério Ceni, ele retornou, e aí eu acho que a partir daquele momento virou uma chavinha no que ele se transformou como profissional e técnico, as responsabilidades que ele resolveu assumir e como ele passou a se portar visivelmente assim para o resto do Brasil e para os torcedores rivais até. O Rogério tem uma capacidade incrível de potencializar os jogadores dele, então ele consegue, com as peças que ele tem, ainda que não sejam peças superiores individualmente em relação a muitos dos adversários, coletivamente ele transforma o time em algo muito forte. Não à toa, ontem ele conseguiu ter uma superioridade em campo em relação à dinâmica e na parte ofensiva, mesmo tendo um a menos, e depois ele ficou com 2 jogadores a menos. Passa muito pelo ponto de que ele joga com 4 homens de velocidade, e isso até tem muita relação com o fato dele rodar bastante o elenco, porque é uma estratégia ofensiva muito intensa. E um ponto muito importante, hoje eu tava lendo o Twitter e apareceu pra mim, acho que até tenho aqui, João Izzo, ele fez um tweet falando que os 4 laterais do Fortaleza, o Tinga, o Gabriel Dias, Bruno Melo e o Carlinhos, somam 12 gols e 11 assistências na temporada.
E isso dá 41% de participação nos gols do Leão em 2020. E tá aí uma coisa muito importante e sobre o futebol, como ele tem que ser jogado hoje em dia, né? As linhas estão cada vez mais compactas, então a entrega ofensiva dos laterais é algo extremamente necessário para o seu time obter sucesso ali, essa dedicação ofensiva. E é uma coisa que o Liverpool faz, é uma coisa que o Barcelona fazia com o Alba, o Real Madrid com o Marcelo, e aqui no Brasil o São Paulo faz com o Atlético Mineiro, com o Arana e com o Guga. Então é um esquema de jogo bem delineado e bem executado. E quando você tem isso, quando o seu ideal está ali funcionando e já maduro, você dá a possibilidade de sua diretoria ir ao mercado e suprir as necessidades. Então você é muito mais assertivo, gasta muito menos dinheiro e de uma forma muito melhor. Porque você simplesmente substitui peças para aquilo que realmente o seu treinador está precisando. E é uma junção de tudo. Como o Rogério é um cara que permanece muito tempo no cargo, quando a diretoria vai atrás de um cara que ele pede para uma peça, para uma posição específica, dificilmente o Fortaleza vai errar, porque é o estilo de jogo do treinador, então não vai ser que vai trocar e vai chegar outro cara que não vai saber trabalhar com aqueles jogadores, e isso tudo faz a receita do sucesso que tem sido o Fortaleza em cenário nacional. Um exemplo bom sobre isso é que o Fortaleza perdeu o Edinho e o Marcinho, e aí eles foram atrás do Yuri César, que é uma joia do Flamengo, um menino talentosíssimo e que tem jogado muito bem, e do David. E era ali, pontual para resolver o que ele precisava no momento, e já estão dando resposta. Mas só antes que eu esqueça, para falar sobre a aplicação tática do Rogério em relação a ser um Midas e fazer os caras darem tudo de si, né? Ele tira leite de pedra, como dizem por aí. Saiu essa semana a notícia do Bergson, um jogador que também era do Ceará, jogava mal lá e que tá virando uma opção aí pro Fortaleza. E que ninguém duvida que o cara vai chegar lá e jogar tudo que ele tem, assim, raspar o tacho mesmo. Eu não acho que tem favorito pro jogo no Morumbi, sobretudo porque não tem torcida, então isso deixa de contar um pouco. E o Rogério Ceni pode quebrar um tabu aí, né? Porque ele nunca venceu o São Paulo. Podemos, inclusive, ter pênaltis. Mas acho legal citar o que o Fortaleza faz também fora de campo. Tem o Ronald, que é um jogador que está indo super bem. Ele foi emprestado, tem 22 ou 23 anos, ele foi emprestado pelo Juventus de Santa Catarina. E ele está brilhando no Fortaleza, tem sido um cara de importância tática para o Rogério. E aí o que o Fortaleza fez? Ele está por empréstimo, mas eles têm a opção de compra por 1 milhão. E aí eles viraram para a torcida, porque os clubes nordestinos têm essa relação próxima com a torcida, a sintonia, até porque eles compram causas interessantes. E a diretoria disse o seguinte: a gente quer adquirir o Ronald, mas a gente precisa da ajuda de vocês. E aí, diferentemente do que clubes já fizeram, né? O meu clube já fez, por exemplo, para adquirir o Wesley, que é pedir dinheiro para a torcida, o Fortaleza faz o próprio material esportivo, né? É marca própria. Então eles disseram que eles iam vender as camisas e que com as camisas vendidas eles poderiam adquirir, se tivesse esse dinheiro, o atleta. Isso aconteceu agora há poucos dias, inclusive a última vez que eu vi, eu tinha até colocado aqui a matéria. O Fortaleza tinha vendido uma camisa a cada 8 segundos e eles já tinham arrecadado 700 mil. Então é toda essa questão de você conseguir fazer a sua gestão funcionar dentro de campo, dentro do clube e por fora ali na arquibancada, a forma como você se relaciona com seus próprios torcedores. E é um pouco aquela coisa de se sentir parte de um feito. Fortaleza vai lá e fala: se a gente vender 8 mil camisas, o cara é nosso, é um cara importante pro nosso time, a torcida vai lá, compra a ideia, e não é que tá doando dinheiro, tá adquirindo um produto do seu clube que você poderia adquirir de qualquer forma, porque é a camisa do seu time, e você tá ajudando porque esse dinheiro vai para uma causa maior. Então, tudo isso tem contribuído pro que tem apresentado o Fortaleza. Acho que o Rogério Ceni é um cara muito inteligente, muito interessante, que conseguiu virar a chave. Existia esse receio em relação ao atleta que ele era, ao jogador em si, né, a pessoa. O que ele fazia em campo é indiscutível, o que ele foi, mas uma certa antipatia que todo mundo carregava por ele. Só que ele se transformou nesse treinador que tem um time carismático, que faz a gente querer assistir futebol, mas mais do que isso, a forma como ele se porta, como ele dá entrevistas, como ele leva a sério o trabalho dele lá dentro,
e isso acho que está gerando uma simpatia pelo Brasil. Não à toa, muitos torcedores rivais já falam que gostariam de tê-lo em seus times, assim, sendo rival direto. Eu já vi torcedor do Corinthians falar isso, torcedor do Palmeiras falar isso, o que deixa o torcedor São Paulino um pouco preocupado, né? Não dá para saber o futuro do Rogério em 2021, tem que sempre respeitar o trabalho que ele tem feito no Fortaleza hoje e essa questão da continuidade. Mas é um campeonato importante, esse segundo jogo, a Copa do Brasil, é o campeonato que melhor paga no cenário brasileiro. E cada fase que você passa é uma garantia maior, principalmente para clubes que têm um orçamento um pouquinho menor ou muito menor. E não será nenhuma surpresa se o Rogério Ceni avançar. Mas eu queria saber a opinião de vocês sobre o Rogério, se vocês gostariam de tê-lo em seus times e o que esperar do Fortaleza aí por esses próximos jogos, né? Tem uma bucha, entre aspas, que é o Palmeiras. Eu digo entre aspas porque teve um jogo muito desgastante. A partir do momento que você fica com 9 jogadores em campo, gasta-se muito do seu físico. Então vem para um jogo um pouco mais desgastado, sem algumas peças. Mas pega um Palmeiras que acabou de perder um treinador, que está sem ideia nenhuma de jogo. E aí depois vai ter mais 2 jogos importantes, né? Tem a Copa do Brasil e tem também a final do Campeonato Estadual contra o Ceará. Então é isso, o que esperar do Fortaleza no final de 2020, mas os campeonatos não acabam em 2020, né? Em 2021. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.